O capítulo 1, a partir do versículo 12, certo? Esse capítulo, eu ia pular logo para Pentecoste, mas só que eu gostei desses últimos versículos aqui do capítulo 1, porque ele fala sobre liderança, certo? Então é muito importante a gente que está iniciando uma igreja falar sobre liderança. Explorar a liderança é muito importante. Então veja aí o versículo 12 do capítulo 1 de Atos. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você sofreu nas mãos de um mau líder, não é? Não são todos que têm o dom para liderar. Ou será que não é um dom? Será que é algo que você adquire através de treinamento? Ou será as duas coisas? Né? Esse é o primeiro questionamento. Um líder, ele nasceu para ser um líder? Não, tem que nascer com isso. Ou líder, qualquer um pode ser um líder. É só treinar para ser um líder. Ou é os dois? Ou um pouco dos dois, né? Essa é a ideia. Como se formar um líder? Como a gente vai formar os líderes dessa igreja? O que é que ele tem que ter, o que é que ele tem que não ter? Certo? Esse é basicamente um estabelecimento da igreja. É isso que o livro de Atos é. É o estabelecimento da igreja, do ministério de Deus. E soberania de Deus e responsabilidade humana anda muito junto nisso. Qual é o contexto aqui? Jesus acabou de ser assunto aos céus e o que é que Jesus disse? Olha, vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Esse é o refrão de Atos, né? Vocês vão ser meu testemunho. Então, Jesus foi assunto aos céus e os anjos disse: o que é que vocês estão olhando para cima? Né? Vamos trabalhar. Aí eles voltam para Jerusalém. Imagina a cabeça desses homens. Caramba, a gente é o líder da igreja aqui, os apóstolos. O que é que a gente vai fazer, né? E Jesus disse assim, ó: aguardem em Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo. A gente sabe, né? Jesus é assunto aos céus 40 dias depois da ressurreição. Quando viria a descida do Espírito Santo? Quando viria? 40 dias, né? Viesse isso. Consolador. Perfeito. A gente tem, ó, Jesus ressuscitou na Páscoa, né? 40 dias ele ficou ali com os discípulos, ensinando, fazendo um intensivão, que a gente diz que é um intensivão, né? Então, muita coisa os discípulos aprenderam nesses 40 dias. E depois de 40 dias ele é assunto aos céus. Quando é que o Espírito Santo vai descer?
Pentecoste. Ou seja, quando é que acontece o Pentecoste? Quando eles estavam reunidos, todos reunidos, orando, antes de oração, vários dias após. Quantos dias? 40 dias após o 50. 50 dias. Essa é a ideia, isso, Pentecoste. Então, 40 dias, Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo ia descer daqui a 10 dias, não é isso? 10 dias falta, só que eles não sabiam que o Espírito Santo ia descer no Pentecoste. Assim, assim como Jesus morreu e ressuscitou no feriado da Páscoa, o Espírito Santo iria descer no Pentecoste. Essa é a ideia. Só que eles não sabiam, ele não disse, Jesus não disse, vai ser no feriado do Pentecoste, não disse. Em Pentecoste era uma festa, né? Era uma festa. Era uma festa que simbolizava o quê? O fim da festa das primícias. O fim da colheita. A grande comemoração. 50 dias depois da Páscoa. Era um grande feriado judaico. Mas Jesus não disse, vai descer nesse feriado. Não. Tem uma finalidade para ele descer nesse feriado. Mas os discípulos não sabiam quando ele ia descer. Era para fazer o quê? Esperar. Espera aí em Jerusalém. Até o Espírito Santo descer. Irmãos, como é difícil esperar. Principalmente na época de hoje. Esperar. Olha, tem que resolver essa situação. Não, agora o melhor é esperar, Felipe. Tem que esperar. É tão fácil esperar, né? A gente acha que pode resolver logo aquilo ali. Mas muitas vezes Deus quer que a massa do bolo descanse. Quer que a gente espere. Era o que os discípulos tinham que fazer. Esperar. Esse é o momento que eles vão esperar. Eles vão ficar ali reunidos. Imagina eles voltando, ele vai dizer 1 quilômetro de onde Jesus foi assunto até onde eles vão ficar, em Jerusalém. Eles ficam ali reunidos num lugar, um cenáculo, né? Um local onde dava para reunir várias pessoas. Mais ou menos ele vai dizer, 120 pessoas. Aqui já era a igreja do Novo Testamento. Reunida. A gente pode dizer que aqui já tinha uma liderança pré-estabelecida? Quem podia ser chamado de liderança nessas 120 pessoas? Quem vocês acham? Oi? Os estados? Os listados. Os estados. Os listados. Como assim os listados? Os apóstolos. Isso. Muito bom. Porque esse vocabulário é muito rebuscado para mim. Eu não alcancei não. Mas os apóstolos, eles já são uma liderança ali. Eu tenho 120 discípulos. Mas eu tenho 11 apóstolos. Por que apóstolo? Apóstolo conviveu com Jesus. Apóstolo tem os ensinamentos que Jesus deu só a eles, que os outros não têm. O que foi que eles fizeram ali? Passaram esses ensinamentos. Tem a liderança ali estabelecida, certo? Então, ele diz, né? Os 11 aqui, pode contar, né? Pedro, Tiago, João, tem 11 aqui, certo? Não tem 12. Judas aqui é o outro Judas, é o filho de Tiago, não é o Iscariotes que morreu, né? Oi? Isso, exatamente. Aí no 14 ele diz assim, o que é que eles faziam? Tinha que fazer o quê? Esperar o Espírito Santo descer. O que é que eles faziam? Oravam. Eles estavam ali reunidos, orando com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha, essa é a última vez que Maria é mencionada na Bíblia. Última vez. Atos 1, 14. Por quê? Se Maria era mãe de Jesus. Por quê? É a última vez que Maria aparece na Bíblia. Maria morreu depois daqui? Não. Por quê? Se Nossa Senhora, né? Nossa Senhora não está... Por que Maria não aparece mais? É a última vez que ela aparece. Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Com as mulheres. Por que não falar mais da mãe de Jesus? Segundo a tradição católica, porque ela também subiu aos céus. Ah, sim, sim. Isso aí é uma boa explicação, né? Faz sentido. Não fazia parte da liderança, não era nem um pouco importante. Isso. realizar o propósito dela. Exatamente. Exatamente, veja. Ela foi muito importante. Ela foi a mãe de Jesus. Mas ela era uma pecadora.
Ela provavelmente aqui, no máximo, a líder da SAF, né? Uma mulher que guiava as mulheres para a oração. Mas olha, agora, o que é que vai ser traçado? A trajetória dos líderes da igreja e os líderes da igreja conduzindo o rebanho da igreja do Novo Testamento. Maria não faz parte da liderança da igreja. Ela agora é o quê? Ela é uma membro da igreja. Ela agora é uma mulher de oração. Ela com certeza aqui deve ter liderado vários, sei lá, reuniões de oração, né? Várias coisas aqui. Mas ela é uma irmã, como outro qualquer. Acabou, ela não é a mediadora. Eu acho que Maria, vendo o que falam e o que fazem com ela, com o nome dela, ela deve ficar, acho que ela não fica escandalizada, que ela está no céu, né? Mas ela deve olhar e dizer, está tudo errado aqui, né? Essa é a ideia, essa é Maria. Tanto é que Tiago, irmão de Jesus, ele está lá, ele é um dos autores das cartas e ele é líder da igreja de Jerusalém. Ele é mencionado e Maria, mas não. Porque Tiago vira líder da igreja. Essa é a ideia. É isso que a gente tem que entender aqui. Naqueles dias, Pedro se levantou, né? A gente tem aqui a ideia de Pedro se levantar. Pedro aqui já está bastante mudado aqui. Porque Pedro está citando o Antigo Testamento, né? Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos e formava um grupo de mais de 120 pessoas e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Como assim Pedro citando o Antigo Testamento? Pedro não fazia isso. Pedro aqui já está totalmente mudado. Pedro aqui já é outro Pedro. O Pedro depois desse incentivão aqui com Jesus. Pedro citando o Antigo Testamento. Pedro já sabendo que a Bíblia, ela é o quê? Ela é cristocêntrica, né? E o povo, faltava 10 dias para o Espírito Santo descer, mas o povo não sabia. O povo fez o quê? Orar. Matthew Henry, comentando sobre essa passagem, ele vai dizer assim, ó, que antes de Deus realizar algo na sua vida, ele coloca em você o desejo de pedir por aquilo. Ele dá um tempo para que você ore. Porque ele quer que você ore. Ele quer que você peça. Ele quer que você se comunique com ele. E eles perseveravam unânimes em oração. O que é que eles fizeram naqueles 10 dias? Eles gastaram tempo para ficar junto. A liderança, conhecer a igreja. Passar os ensinamentos que Jesus falou para eles, para a igreja. É isso que a liderança tem que fazer. Passar tempo com os membros. A gente precisa se conhecer. Porque senão eu só sou um palestrante que vem aqui dar uma palavra, estuda a semana todinha, não olho para a cara de ninguém, não falo com ninguém, não quero estar com ninguém. E aí falo da palavra de Deus, foi lindo, foi maravilhoso. Mas eu não quero gastar tempo com vocês. Não é isso que a liderança faz. A liderança não é um palestrante. A liderança não é um cara que vem dar uma palestra, vai embora e não conhece ninguém. Não, liderança é você querer gastar tempo, querer ser amigo, querer conhecer as pessoas. E veja, se você fica um domingo sem vir para a igreja do Senhor, é 2 semanas inteiras sem vir para a casa do Senhor. E isso já começa a virar uma tentação. Porque você diz, pô, eu já faltei um domingo, 2 semanas, falta mais outra. Aquilo já começa... Olha, a gente se acostuma muito rápido com o pecado. É rápido, a gente está adaptado a esse mundo. Com as coisas de Deus não, leva tempo, é um negócio... Mas com o pecado é rápido. E não, a gente precisa conviver. É muito mais difícil quando a gente está sozinho. Veja, igrejas saudáveis geram líderes dentro da comunidade. É isso que igrejas saudáveis faz. Quando a igreja tem 20 anos, 30 anos, e um líder tem que sair, tem que vir de fora para liderar a igreja, tem alguma coisa errada com essa igreja. A igreja passou 20 anos e não discipulou ninguém para liderar aquela igreja. Nenhuma criança que nasceu dali, nenhum adolescente que veio dali, ele é capaz de liderar aquela igreja. Tem que vir alguém de fora, porque não tem ninguém na igreja. Essa igreja não está saudável. Ela não está saudável. O nosso objetivo é esse. É doutrinar os meninos.
para que eles sejam futuros líderes da igreja, donos de casa, homens de Deus, que gerem outros líderes. É isso que uma igreja saudável faz. Eles estavam aqui, para se conhecer. Tem gente que diz, não, eu não trabalho na igreja porque eu não sei o meu dom. Você só vai descobrir o seu dom se você trabalhar. Você começa com tudo. Faz tudo. Começa a fazer, vou tentar isso aqui, vou tentar aquilo ali, vou para aquilo ali, e você começa a descobrir o seu dom. E você começa a trabalhar na igreja. O que é que essa igreja está precisando? Essa igreja agora está precisando de quê? Eu posso ajudar de que forma? Pastor Rodrigo, como é que eu posso ajudar? E aí a gente vai começar a fazer essa igreja crescer. Essa igreja aqui começou aqui, que nem começou a igreja de Atos. Foi o pessoal se reunindo, foi o pessoal se conhecendo, foi eles entendendo quem era a autoridade na igreja, foi Maria, mãe de Jesus, participando como uma membro da igreja, como outra qualquer, não como uma líder. As pessoas não começaram a adorar Maria aqui, ela não foi assunta aos céus, pelo amor de Deus, né? É isso que vai acontecer. E ele vai escolher 12 discípulos. Ele não vai escolher 11, ele vai escolher 12. Judas tinha que ser substituído. Isso é importante para depois. Pedro aqui, ele é um homem maduro. Pedro aqui, ele vai citar o Salmo 69, que é um salmo messiânico. Pedro aqui, ele já se torna imediatamente útil. Um homem completamente mudado. E agora ele fala de Judas. Versículo 17. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Aqui ele está retratando pela primeira vez como foi a morte de Judas. Não foi uma morte muito delicada, não. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. A gente sabe desse campo que é comprado, é um campo que depois os fariseus vão usar para enterrar corpos de estrangeiros, chamado de campo de sangue. Pensemos um pouquinho em Judas. Eu acho a história de Judas assustadora. Certo? Vamos lá. Judas, ele era salvo, aí depois, com o tempo, Jesus foi vendo as atitudes dele e mudou. E aí? Claro, né? Pergunta fácil essa, né? Judas, os discípulos. Imagina os discípulos sabendo a notícia que Judas traiu Jesus e depois se matou. Como foi que vocês acham que os discípulos receberam essa notícia? E aí? Será que eles ficaram felizes? Não é? Eu acho que ficaram tristes, porque ele era eles ali eram um pouco. Será que eles disseram, é isso aí, é isso que merece quem traiu o nosso pastor titular? Será que eles disseram isso? Traído bom é traído morto. Né? Oi? Traído bom é traído morto. Traidor traidor morto. Será que eles pensaram isso? Talvez até tivesse. Irmãos, eles ficaram arrasados. Primeiro, o pastor titular morreu, mas ressuscitou, né? Tá vivo. Mas saber que... E o pastor titular dizia direto que ia ser entregue, né? Ia ser entregue, ia ser entregue, ia ser entregue. Então aconteceu, né? Agora, a forma como aconteceu... Judas era do conselho. Era um dos líderes da igreja, o tesoureiro. Olha aí, cuidado com o tesoureiro, né? Cuidado, né? Era o tesoureiro, era um deles. E de repente, vendeu o pastor titular. Do nada. Entregou o pastor titular. Entregou Jesus, o líder da igreja. Eles ficaram muito arrasados. E agora se matou, olha, não se arrependeu, feito Pedro fez. Pedro, eu traí Jesus também.
Mas eu me arrependi. Eu tive essa oportunidade de me arrepender. Judas, por remorso, se matou. Eles estavam arrasados. Eles estavam aqui arrasados. E Judas é assustador. Porque Judas, olha, ele ouviu o que Jesus falou. Ele participou do ministério. Ele estava em cada reunião do conselho. Ele era o líder da igreja. Ímpio. Completamente ímpio. Traidor. Não só ímpio, né? Porque tem um ímpio que sai da igreja, pronto, tá tudo certo, né? Traiu. Danificou ali o processo. Que não danificou, né? Que é tudo plano de Deus, né? Mas olha, é isso que a gente tem que entender. Na igreja nós vamos ter Pedros e nós vamos ter Judas. Toda igreja é assim. A gente precisa identificar os Pedros e colocá-los na liderança. A gente precisa identificar os Judas e colocá-los no lugar deles, para que eles não danifiquem a igreja. É isso que a gente tem que entender. Se no meio dos discípulos tinha traidor, que dirá na igreja? E a gente tem que entender quantas oportunidades Judas teve de ouvir a palavra, de absorver e entender, feito os outros entenderam. Mas ele vai desperdiçando essas oportunidades. Quantas oportunidades a gente tem de se relacionar com os irmãos, de se tornar forte na igreja, de trabalhar de alguma forma, de vir para a igreja, de vir, só vir, sentar aqui e participar do culto. Quantas oportunidades a gente tem, mas a gente muitas vezes desperdiça. Desperdiça. Eu não queria falar, não foi? Ah, Zuzá, diz Zuzá. Ele foi o único que entendeu na ceia que Jesus sabia que era ele. Sim, Ele sim. entendeu que era ele e mesmo assim não voltou atrás. Ele fez o que É o que foi determinado. foi determinado. É, exatamente. Todos nós somos Judas, né? Sem o amor de Deus. Isso, traidores. Isso. A gente seria pai mesmo, né? Se não fosse o amor de Deus. Eu fico imaginando Satanás, né? Satanás não queria que Jesus morresse na cruz. Mas Satanás vê uma oportunidade em Judas de trair Jesus. Então o mesmo Satanás que não queria que Jesus morresse na cruz, tenta Judas a trair Jesus. Ele já tinha falado, Porque essa é a natureza dele. Pedro já tinha Que falado coisa, né? isso, mas Senhor, não morrer na cruz, não. Jesus vai repreender. É, exatamente. Porque aquilo ali é uma tentação de Satanás. Mas o próprio Satanás vai lá e faz tudo para que Jesus fosse pego. Porque Judas dá um espaço e é a natureza dele tentar. Que coisa, que contradição, né? É a parábola que ele usou, né? Sim, Ver como é difícil identificar quem é Cristo e quem é como é difícil. Os próprios discípulos não identificaram isso. Sim, sim, sim. Maria era doido, né? O bem que era para cumprir os escrituras, né? Isso. E eu acho que esse é um grande desafio para os líderes da igreja, os pastores, identificar os líderes na congregação, né? Aham. E identificar os trigos, não os outros, né? Então, isso tem um olhar muito, assim, muita oração, muita É. oração de Deus, porque isso pode danificar a própria igreja, né? Como Isso. no caso ali, quebrou aquela que Deus escolhida pelos 12, né? Então, isso é interessante, como é difícil, como são parecidos, pode ser parecido, como são parecidos. A gente não pode olhando, a gente não tem esse poder É. de saber quem é joio também, quem é joio, quem é trigo. Quem é ímpio, quem não é, né? Somos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos que dão. Aí sim, a gente pode ter uma noção assim, de alguma coisa. Mesmo assim, não temos Não tem esse poder. É uma coisa muito difícil mesmo. Felipe. Irmã, isso que a senhora falou aí faz total sentido. A gente não discerne com o coração, né? Quem faz isso daí é Deus. Mas a senhora também falou que nós conseguimos identificar os frutos, né? Então, um abacateiro não pode dar um morango. Então, cabe ao pastor de cada congregação, de cada igreja, defender o seu rebanho.
dos lobos em pele de cordeiro que se infiltram na igreja. Então, eu já falei uma vez uma situação em que eu fiquei assim muito consternado com o pastor Rodrigo, né? Uma situação em que nós estávamos no acampamento e tinham pessoas convidados, né? Que eu estava dando um estudo e posteriormente o pastor Rodrigo chegou e falou: olha, Felipe, toma cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas aí estão com mais intenções. E eu, não, pastor, que isso? Eles vieram para o estudo e eles ouviram e foram bem receptivos. O pastor, não, aguarde um momento. Isso foi no primeiro dia de acampamento. No terceiro dia de acampamento, todas essas pessoas que o pastor tinha falado tinham sido expulsas, tinham voluntariamente saído do acampamento, porque não queriam mais ouvir, não queriam mais se submeter à liderança. Então, um pastor experiente, ele tem o discernimento de enxergar além do que aquela pessoa está demonstrando. Então, isso daí realmente vai de experiência com o Senhor, de discernimento bíblico, para saber enxergar além do que aquela pessoa está falando, né? Então, isso daí é importantíssimo como característica para um pastor. Para, como eu falei no começo, saber defender o seu rebanho de lobos que estão em pele de cordeiro. Não é fácil não, mas assim, a palavra de Deus ajuda a gente a distinguir, né? Com o tempo, quanto mais familiarizado com a palavra de Deus, a gente entende. É muito fácil eu me fechar com a minha família. Bem, eu podia dizer assim, não, tenho Isabel, eu tenho mais uns 2 meninos aí esses meninos vão ter neto, eu vou ter neto, pronto, fica eu e a minha família, minha igreja, né? É muito fácil, seria muito cômodo. Eu ia estar ali na minha zona de conforto, na minha bolha e só. Muitas pessoas fazem isso. Elas estão na igreja, mas na verdade elas só querem comunhão com a sua família. Elas não querem comunhão com a igreja, né? Isso é lindo, maravilhoso, pode até funcionar, só não é bíblico. Porque nós somos a família espiritual. Nós temos que romper essa bolha aí. E somos essa família. Além dos filhos, além de familiares. Se os nossos familiares estiverem na igreja, ótimo. Nós vamos nos relacionar com eles igual aos irmãos e vai ser maravilhoso. Então, mas aí agora eu vou entrando num tema meio polêmico, que eu vejo na igreja, tem os donos da igreja. Sim. Aquelas famílias tradicionalistas que são os donos da igreja. Sim, sim. Aí tem a liderança, que são os pastores, 1, 2 ou 3. Então, aí aquela família, aquelas famílias que são os donos, que tem poder aquisitivo bom, que ajudar, que é isso e outro. Eu acho que os pastores, não estou dizendo nem longe daqui. Sim, sim. Os pastores têm que assim, como eu quero dizer assim, não é dar preferência, não é sim. essa palavra, mas eu vejo isso, há uma preferência, há uma panelona, e aí fulaninha, e a gente fica olhando isso, e a gente fica entristecendo, porque eu já fiquei. Sim, sim. Um pastor chega do lado de uma fulana, que é toda poderosa, do meu lado, fala com aquela pessoa, conversa da gargalhada e com o marido, eu ali do lado, e nada é a mesma coisa. Nada. Isso acontece bastante. Como humana, eu já sou velha de estrada, também não sou também assim, dessa sapiência toda não, mas eu sou humana. Então você já está ali há 25 anos, e aí toda a vida a gente teve depois você olha aquilo ali, aí eu estou aqui, meu filho. Não fala, ele não fala nada, aí tem outra pessoa que você está lá sozinha, eu estava sozinha, e meu filho, e a pianista. Sim. Aí entra uma pessoa lá que é importante, passa direto, não diz nem boa tarde.
nem boa tarde diz assim, ó, minha filha. Isso não é ser igreja. Boa tarde. Não é ser igreja. É. Aí eu acho que começa pelo fato de não ter ninguém mais importante ou menos, independente da condição financeira da pessoa. É. Exatamente. Eu acho que o olhar deve ser inicialmente esse. Qualquer pessoa, independente do status que ele seja, né? Eu estou aqui. Creio piamente que estou pela vontade de Deus. Porque não é pouco tempo que eu tenho orado nesse sentido. Amém. E eu vejo uma porta se abrir aqui na porta da minha casa. É Deus. Sim, sim, sim. Então veja bem, se eu vi, meu filho chegou aqui, foi bem recebido, foi bem. Ele não gostava. Não estou falando mal não, gente. É coisa da igreja que a gente vê. Sim, sim. Às vezes. Então ele dizia assim, pode isso, mas eu sei que eu sou meio fechado também, eu sou acanhado, então fulaninho passa perto, para cima e para baixo, não pergunta nada, não se interessa, não tem nada. Ele chegou tão feliz quando ele foi pro shopping caminhando, ele disse, mas sabe quem eu encontrei? Estava preso no engarrafamento, o pastor Eduardo. Foi. Essas coisas fazem diferença. Sim, sim, sim. Fazem diferença. Irmã Graça, esse problema, a gente pode achar que é um problema da igreja moderna, mas nas cartas universais que Tiago escreve, lá no primeiro século, igreja primitiva, ele fala, olha, vocês precisam tomar cuidado com esse problema que estava acontecendo na igreja. O favorecimento de pessoas mais ricas, mais abastadas, em detrimento a pessoas que eram mais pobres, que não tinham tantas condições. Então, esse tipo de problema não é novo. E, infelizmente, a gente precisa lidar com ele para que a gente não caia em problemas como esse que a senhora está falando. Eu acho que até próprio na igreja pentecostal acontece muito isso. Exatamente. Isso. É a igreja que ela mais trabalha em relação a poder aquisitivo é na própria igreja pentecostal. E a gente vê vários e vários membros até passar fome e nada acontece. Quando os abastados sempre ficam bastante endinheirados, os pobres realmente de fato bastante lascados. Então isso é uma das coisas que acontece dentro da igreja. E a gente tem que clamar e pedir misericórdia a Deus e orar para que o Senhor dê entendimento, porque isso aí na realidade é uma falta de entendimento e interesse financeiro da instituição. Exatamente. Infelizmente existe, né? Valber. Não, só queria complementar que também nasceu ocorria isso, né? Que aí você encontra mais gente em carro. Corinthians, né? Corinthians. E aí os demais chegaram só. Chegava com um pão desse tamanho aqui, recheado, e o vinho, e os outros só. Exatamente. Não é esse tipo de divisão que deve existir na igreja. Divisão racial, divisão de classe econômica. A divisão que deve existir é o líder e o liderado, a ovelha e o pastor. Essa é a divisão que está sendo estabelecida aqui. Não a divisão de classe social. Divisão do joio e do trigo. Tem que ter a divisão. A gente tem que começar a identificar. E começar a tirar do meio da igreja ou a alertar a liderança, feitos da casa de Chloe, lá em Coríntios, dizer, ó, esse pessoal não está ajudando, está atrapalhando. Entendeu? Talvez essa igreja aqui é nova, né? Só tenha trigo, né? Graças a Deus, né? Mas daqui a pouco, quanto mais gente, maior o problema. Vai começar a chegar o joio aí. Oi? Sim, 12, ó, vamos contar aqui, né? Exatamente. Certo? Então, ó, é algo que a gente tem que entender aqui. Eu acho assim, que o líder, por exemplo, uma sociedade não é igreja. Ou aqui, o líder precisa ser. O líder precisa. Estou trabalhando, deu horário, não demorar não. Não, pode falar. O líder precisa gostar de ouvir. Porque às vezes as pessoas têm necessidade, vai falar alguma coisa, tem tempo para ouvir. Sim. Não é não ouvir. Aí você passa lá uma mensagem dizendo, olha, fulano, eu estou me transferindo da igreja e tal. Não é líder do departamento de mulher. Eu estou me transferindo, estou muito satisfeito. A pessoa não diz nem nada. Não diz assim, minha irmã,
Mas por que você vai fazer falta ou não vai fazer falta? Nada. Aquilo ali morreu. Então eu acho assim, é muita indiferença, eu acho. Muita indiferença. Para quem estava lá, era tanta coisa, tanta. Aí você. Amém. Então, diante disso, irmãos, eu vou dar uma parada por aqui. Eu ia continuar, mas aí a próxima. Não. Mas é bom porque estudo é isso, é diferente do sermão, né? A gente escuta mais. Que a gente possa saber identificar os